Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Livro das Profissões. Hoje eu tenho a honra, não só de como amigo, mas de como consultor, de como mentor e principalmente de longa data. Venho entrevistar o Arena. Não vou ficar com tietagem de ficar falando sobre as qualidades e tudo que o Arena faz. Arena, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Michele. E, por favor, se apresente. Bom, Nosso me canal. apresentar, vamos lá. Meu nome é João Arena, mas mais conhecido como Arena e para alguns Professor Arena. Já estou nessa labuta aí há algum tempo. Hoje eu atuo como, entre outras coisas, como mentor, como consultor. Só que eu estou me intitulando hoje como treinador para fugir um pouco dessa convenção de que consultor tem que fazer isso ou aquilo. Então eu estou mais focado na parte de treinar pessoas hoje. Basicamente é essa a minha área de atuação. Eu já te conheço a longa data, de longa data. Como começou? Interessante. Porque eu te conheço, você disse que não, mas há 15 Há anos. uns 15 anos, pelo menos. 15 anos, pelo menos. 2008 para 2023 foi quando eu comecei pelo Sebrae. Então, como começou a sua trajetória, a sua carreira, que eu sei que é vasta, mas conta um pouquinho para nós, por favor. Vamos lá, é uma coisa interessante, porque eu tinha na minha cabeça que eu entraria por essa área, que eu faria essa área, mas eu não tinha tanta certeza. Mas remonta aos meus 12 anos. Eu queria tirar foto para fazer carteira de trabalho. E acho que essa história você não conhece, né? Deve ser por isso que Mas me chamou a atenção. mas eu vou contar. Aí eu pedi para o meu pai dinheiro para poder tirar a carteira de trabalho, que eu queria trabalhar de dia e estudar de noite. Sim, E meu pai falou: não vou te dar dinheiro. Se você quiser, você pega essas galinhas que estão no fundo do quintal e vai vender no bar. tá. Acredite, eu peguei as galinhas, fui lá, negociei com o dono do bar, vendi as galinhas, fui lá, tirei, na minha época, as fotos 3x4, aquelas ficavam lindas, né? Sim. Fiz a carteira de trabalho e comecei a trabalhar, mas nada a ver na área comercial. Aí Vendedor foi, nato, já, né? ali já trabalhando na área. Nem me lembro qual foi o meu primeiro emprego assim, com carteira mesmo. Mas o que explodiu aí, que a coisa começou a tomar forma? Eu fui orador a maior parte da galera talvez não entenda o que eu vou dizer, mas primário, colégio, ginásio, tiro de guerra e faculdade. Eu fui orador da turma. Que legal. Então, tinha que dar algum resultado isso, né? Falar. E foi aí que eu comecei. A partir dos 19 anos, eu comecei a trabalhar na área comercial como balconista de uma empresa que era aqui de Rio Claro. Fui convidado por um amigo, um grande amigo, Luiz, para ser promotor vendedor em Belo Horizonte. Então, olha bem como é que é a mudança de vida. Saí daqui, Você é de Rio sou Claro. de Rio Claro, fui bater lá em Belo Horizonte, trabalhei 1 ano e meio. Quando estava para ser promovido para assumir um cargo lá em Londrina como vendedor, a fábrica de bala São João me chamou e eu fui ser na área de marketing da empresa. E aí o resto é história. Começou a acontecer. E você é graduado, a sua graduação, qual é de fato? Interessante essa pergunta. Quando eu estava eu trabalhei em 3 grandes empresas. Uma é Cavalinho, outra a Bala São João, a Riclan, Hoje e é a por último, Riclan. que é a Riclan, e por último a Dori Alimentos. E quando eu estava na Dori, eu tinha em mente que eu deveria começar a me preparar para a área de consultoria. Eu queria realmente fazer a transição. Eu não queria muito mais CLT, já estava há muito tempo trabalhando nessa área como CLT. Eu comecei a me preparar, comprar equipamentos e tal. E quando eu consegui voltar para Rio Claro, eu retomei os meus estudos. Porque, pasme, né? Eu era gerente nacional de vendas, mas não tinha formação porque eu tinha que trabalhar. Sim, E quem é da área comercial sabe que a gente não tem muito como conciliar. coordenar as duas coisas, Sim, né? sim. Então, eu vim para cá, no Claretiano eu terminei a parte da gestão financeira.
Nossa, você faz umas perguntas também que faz tempo isso, né? Ah. Gestão financeira, aí depois eu fiz marketing de varejo em Limeira e fiz mestrado em administração com ênfase em empresas, em pessoas lá na Unimed. E agora eu vou te fazer algo mais difícil, talvez. E por que professor? Então, isso é uma coisa que desde muito cedo, eu acho que quem é professor tem isso na cabeça. Eu tinha na cabeça que eu gostaria muito de passar adiante aquilo que eu aprendi. E eu trabalhei com muita gente boa. Eu tenho que citar alguns nomes que seriam injustos se eu não citasse. Por exemplo, Roberto Palma, Sim. que ainda é meu mentor e uma pessoa que eu dedico muito daquilo que eu aprendi a ele. E ele era professor. Puxa, mais um motivo para eu entrar nessa lida. Aí eu entrei por um acaso, conversando com um amigo que me indicou, o Clóvis Delboni, me indicou, eu fui para Anhanguera, na época a CBTA, que era do outro lado da pista. Sim. E depois assumi também a Anhanguera, E foi coordenador, fui coordenador de curso, e aí comecei, a parte mais prazerosa mesmo foi quando eu comecei a dar aula não mais para graduação, mas para pós-graduação, porque isso é muito bom, porque a graduação eu costumo dizer que é entre aspas, uma obrigação, né? Que todo mundo quer ter. A pós-graduação é algo mais por opção. A pessoa está fazendo porque ela quer. E aí ela discute com você efetivamente o que está acontecendo, né? Não que a graduação não tenha pessoas assim também, mas é diferente na pós-graduação, porque você já está com um nível de pessoas já bem posicionadas, o cara já abre uma discussão e fala contigo no mesmo nível. Que Arena, deixa eu só tomar uma água, Claro. Hoje eu estou falando muito. Você citou algo bem peculiar, que para nós, nessa geração 40 mais, 50 mais, 60 mais no meu caso, as pessoas não querem mais ter esse compromisso de ajudar, de ter uma obrigação. Você poderia estar simplesmente aposentado, concorda? Sim, sou aposentado já faz 5 anos. Pelo tempo que você já trabalha desde muito cedo, você já é uma pessoa aposentada, né, no nosso mercado. O que te faz e o que te move todos os dias a ter um mentor como o Palma, a mentorar outras pessoas, Sim. ajudar outras empresas? Que expertise eu sei que você tem. Qual é o borogodó? Não vou te dizer assim. Qual é o borogodó que te motiva todos os dias a fazer isso? Ótima pergunta, Michele. Agradeço por tê-la feita, porque é basicamente o que eu tenho tentado me colocar todos os dias. Olha só, é muito interessante, muito importante a gente ter em mente o que você quer da sua vida. Você pode simplesmente, estou aposentado, posso simplesmente ficar em casa e não fazer. A bem da verdade, ninguém pode fazer isso hoje. Não, mas vamos lá, eu poderia fazer isso. Privilégio. Mas o que me leva a entrar nessa situação atual? Tem uma coisa que eu acho que é bem interessante, que é o desafio. Eu estou fazendo uma transição, nós bebemos da mesma fonte, que é a Cláudia, que tem que ser citada também, uma parceira tamanha, que nos ajuda a enxergar o mundo do digital, que a galera mais jovem domina pra caramba. Eu costumo dizer que eu tenho 4 dedão, né? Que eu não consigo digitar aqui. Aí eu vejo que isso é um desafio assim muito grande, que é conseguir falar com a galera mais jovem, e tem muita gente boa que precisa de apoio. Não apoio que é aquela coisa, eu sei, você não sabe, eu vou te ajudar. Mas tem muita gente que é ávida por informação. Tem uma galera que não tá nem aí, né? Que deixa como é que tá. Mas tem umas pessoas que querem aprender. E essas pessoas vivem hoje uma ruptura muito grande, porque é escasso quem faz isso. Não tem muita gente que se dispõe a pegar a empresa e falar, olha, vamos começar do começo, né? Aonde você está? Que dificuldade você tem? E não só como empresa. Eu gosto de fazer muito isso também com pessoas.
Você falou sobre mentoria. Mentoria é algo que você, ou você tem vontade, ou você realmente não se encaixa nela. Porque existem as mentorias totalmente estruturadas, que você tem um começo, meio e fim, que são válidas, mas aqui eu faço um pouco diferente, que é te perguntar, e aí, qual é o teu problema? Qual é a sua dor? Qual é a sua dor? E principalmente, o que que eu posso fazer dentro da minha realidade? Porque tinha um professor na faculdade, parceiro meu, que dizia assim, toda aula que você der para ele vai transformar em comercial. Ele vai arrumar um teste, ele vai fazer alguma coisa, porque quem bebeu dessa fonte, né, dificilmente abre mão de ser comercial. Então eu penso assim, essas pessoas, elas têm necessidade de entender o que está acontecendo, e é difícil que alguém pare para fazer e dizer para ela assim, ó, na minha opinião, que é difícil dar opinião para a galera mais jovem. Sim, eles não querem parar para ouvir, né? Não. E outra coisa, na minha opinião, olha, eu penso que seja assim. As pessoas são muito imediatistas. Total. E vou dizer mais uma coisa, porque eu tenho sentido isso na contratação. Não é mais só a galera de 25, 30. Já está isso nos 35, 40. Sério? É. Eu tenho falado muito hoje durante as entrevistas. Parece que as empresas estão procurando pessoas de 40 a mais pelo fato da responsabilidade, da maturidade. Sim. Mas então isso já está caindo por terra também? Eu não diria nesses termos, mas eu diria o seguinte, já contaminou essa coisa. Isso, eu volto a dizer, não sou contra, longe de mim, mas isso aqui elevou o nosso número de horas disponíveis. Sim. Então a gente consegue fazer tudo pelo celular de casa e acabou se misturando um pouquinho entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. E as pessoas começam a perder um pouco desse limite. E aí, efetivamente, a coisa se perde. E você começa a pressionar, e a pessoa começa a dizer, olha, eu gostaria, né? A galera mais jovem fala isso, eu gostaria do equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional. A galera mais velha, né, o pessoal mais... Experientes. Deixa eu voltar aqui. O pessoal mais experiente sofre do mesmo problema, só que não está tão preparado para mexer com isso aqui e conviver com essa realidade, falando por mim. Esquece aí 40 a mais, 50 a mais. É difícil você acompanhar, porque você chega no final do dia e ainda vai fazer um monte de coisa, e se você não usar a tecnologia, vale a pena citar um artigo que eu escrevi sobre as IAs, né, as inteligência artificial, em relação ao líder. Então o líder hoje precisava muito utilizar as inteligências artificiais. E muita gente não faz ideia do que e de como usar. Ela acha que é só para produzir texto ou imagem. Sim, é. Mas dá para você usar para fazer o acompanhamento da a liderança acompanhar. Dá para você fazer tabelas de Excel. E isso é uma novidade maravilhosa para mim. Eu mergulho de cabeça para fazer isso. E é isso que eu tento explicar para a galera mais jovem. Olha, pessoal, o não se limite. Por isso que eu disse que não é tão ortodoxa a minha mentoria. É falar assim, cara, você tem que descobrir no que você é bom. E existe uma certa discrepância entre as pessoas entenderem o que ela tem que fazer e o que ela gosta de fazer. Tá. É aquilo que você sempre falava para mim, né? Enquanto lojista, enquanto dona de loja, eu me recordo que você chegava e falava assim, Michele, até às 6 horas você está lá na frente. Que é o que você gosta de fazer. Que eu gosto de fazer. Onde você manda bem pra caramba. E depois das 6, você senta do lado de cá para fazer as coisas que você não gosta, mas que são necessárias. Porque é isso que mantém a sua empresa funcionando. Lógico que você faz bem a parte lá de baixo, imaginando a sua loja. Sim. Mas você tem pessoas capacitadas fazendo. A parte de cima é só sua, que é onde você vai olhar e vai falar a despesa maior aqui, cortar custo fixo ali. Ninguém gosta de fazer. Não. Ninguém gosta. Você disse outro ponto para mim que eu acredito, porque é uma dor que você fala para mim, eu tenho menos dor do que você sobre isso, mas essa migração da sua mentoria até mesmo no digital, que você manda bem, no físico,
online para você, essa transição, esse monstrinho para você, que eu sei que é uma dor sua. Como que gerou tudo isso? Foi a necessidade? Foi assim, ó, foi a pandemia? Eu vejo muita gente falar, ai, foi a pandemia que me forçou a fazer isso. Não foi a pandemia. No meu caso, não foi. Eu estava dando aula ainda na pandemia, então eu comecei a dar aula online. É um susto, claro que é um susto, mas eu já mexi um pouco no computador, aquela coisa mais, vamos dizer assim, mais básica. Lógico que a evolução meio que assustou todo mundo, né? Sim, foi muito Você rápido, tem né? que fazer. De uma noite pro dia para noite, né? Mas qual é a grande diferença no meu caso? Eu vou repetir a frase, o desafio. É tentar entender aonde que eu posso entrar que eu não sei fazer. E o esforço é muito grande. Não é por você ter 30 a mais, 40 a mais, nada disso. O esforço é muito grande porque você tem uma limitação natural que é para interpretação daquela informação. Então, por exemplo, hoje eu posso dizer o que eu faço. Hoje eu consigo gravar, olha bem, o que é interessante para mim, e eu digo isso não por, como é que meu filho fala, por ser Tássia, né? Tá se achando. Tá se achando. Mas é porque eu consegui por um desafio fazer. Olha, eu consigo produzir o meu texto. Uso de vez em quando o ChatGPT? Uso, mas o texto final é meu. Ele tem que ter a sua essência, né? E quem lê vai saber que sou eu que estou escrevendo. Sim. Espero, né? Entre parênteses também, você escreve, você é colunista do Jornal Cidade, Jornal né? Cidade, exatamente. Então, olha, eu sou da área de negócios. Então, eu consigo produzir o texto, eu consigo gravar o texto, editar, colocar nas redes sociais. E para mim isso é o máximo, porque eu nunca me imaginei fazendo. E por que não? Porque eu venho de uma outra safra, né? E também porque eu enxergo que o meu olhar, aí é um pouco de concentração que eu não recomendo, tá? O jeito arena de ser. Eu gostava, eu sempre falei que tinha um negócio, quem nos vê aqui vai talvez não entender bem, porque eu tinha um negócio chamado PAC, Padrão Arena de Qualidade. Sim. Que é um negócio exagerado demais, porque você sempre quer fazer algo melhor. Mas isso que me trouxe, isso que me levou a buscar hoje eu estou bem melhor, tenho menos toque, né? Mas conseguiu me trazer até, por exemplo, essa verticalização, que eu consigo fazer alguma coisa para mim hoje, sem ter que me preocupar para quem eu vou mandar. Porque também não é muito fácil você achar quem faça isso, não só da forma que você quer, mas com o carinho que você coloca em cima. Então, o vídeo que é feito, você fala, puxa, tá ruim isso aqui, mas aqui tá bom. Então, você pondera e deixa passar, sabe? Não é mais aquela coisa maluca. Mas é muito bom você ter esse conhecimento. Tá muito longe de eu ser autossuficiente. Mas hoje foi isso que te trouxe e está te trazendo até aqui. Olha que interessante. Isso não só é uma realidade, como o fato de estar aqui, você me fazer essa pergunta, diz que eu aceitei. Me mostra que eu aceitei, porque... A tua trajetória diz, né? O teu sucesso diz isso. E mesmo que sucesso seja uma palavra que muita gente confunde um pouco. Hoje, sucesso para mim é algo muito próximo de ter muita satisfação no que eu faço. Então, quando eu faço, eu acho que é interessante. Todo mundo que tiver oportunidade faça isso. Quem tem experiência na área, ajude alguém. Então, hoje eu tenho algumas pessoas que eu simplesmente, a palavra não é simplesmente, mas que eu ajudo no sentido de mentorar a pessoa para alguma dificuldade que ela tem. Online, meia hora, 1 hora. Você não faz ideia de quantas pessoas estão carentes disso. Você disse uma vez, as pessoas estão doentes. Isso é infelizmente, né? É algo que eu trago não com gozo de falar, não, porque infelizmente as pessoas estão doentes. Sim. E pensando nesse contexto das pessoas estarem doentes, você tem algum case que você fala assim, alguma situação, você fala assim, putz, Michele, isso trouxe para mim e toda vez que eu penso em algum case de sucesso ou que te marcou, o que
que te remete e traz para você? Não, é uma pergunta assim, é difícil tem Você não tanta tem coisa prazo boa, né. específico. Não, mas tem tanta coisa boa, eu vou dizer uma bem recente, pode ser? Pode ser algo que remonte há muito Boa. tempo, mas, quem não conhece, a maioria já conhece, mas quem não conhece o que é a AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação de compra. Será que eu estou falando uma linguagem muito complicada ou não? Não, Não, ele é professor, não, mas por que certo. que eu estou falando? Isso todo comercial sabe, que é você conseguir gerar atenção na pessoa, e essa atenção vai migrar para interesse, depois vai ser o desejo e a pessoa vai comprar de você. E eu estou fazendo um trabalho com uma ex-aluna, adoro trabalhar com a Teco, o nome dela é Teco, que já escreveu um livro, uma pessoa super competente e envolvida. E eu fiz 2 momentos com ela. O primeiro momento, ela gravando um vídeo sem isso, sem esse conceito. Ficou muito matemático, sabe, muito certinho, Tá, quadrado, dentro da caixa. muito dentro da caixinha. E eu fiz um segundo vídeo e coloquei os 2 para ela ver. Falei: "Olha, eu não preciso falar nada, é outra pessoa, é outra pegada, é outra forma de condução", porque aquilo veio dela. Ela não precisou inventar a história, não precisou criar um personagem. Então eu coloco Através aqui, das tuas ferramentas, sim, você conseguiu isso tirar dela. e principalmente de perguntas. Tá. "Escuta, o que que você quer fazer que você sente que é legal?". Aí quando você coloca isso para a pessoa, ela não precisa criar um personagem, ela é ela. E isso, nossa, vem e como vem. Foi muito bacana de ver a diferença, que foi gritante. E isso Um vai e o outro. para a vida, né, Arena? Certeza. Não é só para uma questão de trabalho, é uma questão de mudança de hábitos, mudança de atitude dentro da empresa ou qualquer outro trabalho. Sim, e principalmente, só para te dizer, principalmente, Claro. é a capacidade que a pessoa tem de superar a si mesma. Porque a gente fica com aquela coisa: "Ah, eu não dou conta, ah, eu não consigo". E a hora que você prova para ela, Que ela é um capaz. vídeo, pronto, só precisa isso. Infelizmente, a gente está chegando no final. Eu gostaria de passar horas aqui, como eu já tenho esse momento, eu tenho esse privilégio de tê-lo como amigo, de tê-lo como mentor, mas eu gostaria de fazer 2 perguntas, Diga lá. se me permite. Para o Arena, hoje você, né, disse para nós que você tem 60 anos. 60 anos. O que você falaria para o Arena com 30 anos? Fecha a boca. Seja menos briguento. Seja menos. Eu disse isso hoje para uma pessoa que eu estou fazendo um trabalho. Sem nenhum medo de errar. Seja um pouquinho mais. Tenha aquela coisa do sangue, né, que a gente tem. Quem é Siamo Tutti Oriundi, quem é carcamano como eu, tem isso natural. Mas respire. Use a prática do silêncio. Seja uma pessoa um pouquinho mais comedida. Ao mesmo tempo que o fato de eu explodir em algumas coisas, eu fiz a diferença na minha vida, não tenho dúvida. Mas seguramente eu ouviria mais. Acho que é uma coisa que a gente Olha carece que muito. lição. E não é só uma lição como... É uma lição, como eu já falei, para a vida, Sim, né? Para os negócios, para a demais, família, demais. às vezes para um amigo é falar não, é ficar em silêncio. Sim, E infelizmente nós chegamos ao final e eu gostaria para essa geração a geração Z, né? Sim. E se você conseguisse migrar da geração Z para essa geração do 40, 50, um conselho. Se eu pudesse pagar a sua hora para ouvir um conselho, que conselho você daria para essa geração que está vindo agora? Difícil? Quando a pergunta fácil assim, ela faz para mim, né? Legal. Olha, eu vou ficar ainda na mesma toada. Hoje a gente anda sem paciência, hoje a gente anda sem a capacidade de ouvir o outro. Então a gente tem que desenvolver uma coisa que eu tenho feito com muito esforço para fazer, é a ouvir para entender e não apenas para responder. Mas, Arena, por que você está falando tanto de comunicação? Porque está muito difícil se comunicar. Então, para quem está chegando no mercado, aprenda a perguntar e aprenda a ouvir. Para quem está no mercado já há mais tempo, não deduza que ele entendeu. Pergunte e ouça. Que eu acho que esse é um bom recado para a gente conseguir extrair o melhor de cada um. Infelizmente, nós chegamos ao final. Para quem quiser saber mais sobre o Arena, sobre todo o trabalho dele,
É @Arena Arena Mais. Mais. Estou muito feliz de tê-lo aqui. Muito, sem dúvida. É um momento, assim, você sabe, é um momento de transição também da minha carreira, então eu estou muito feliz em poder contar com você. Sempre. E muito, muito obrigada por ter feito parte desse canal, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Prazer enorme, tenho certeza absoluta que a gente vai ter outras oportunidades e que você vai fazer não, já faz muito sucesso e as coisas vão realmente seguir em frente aí para ti. Muito obrigada. Esse foi mais um Livro das Profissões e até breve ou a qualquer momento. Até mais. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.